Então, hoje em matemática, vocês vão aprender a multiplicar o número decimal por outro número decimal. Vamos supor aqui, eu tenho 6,25 vezes 2,3. Na hora que eu for fazer a multiplicação, eu vou desconsiderar as vírgulas. Vou multiplicar normal, como se não tivesse a vírgula. Então, eu vou fazer assim, 625 vezes 23. Aí, vou fazer 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 6, 18, né? Quando eu for multiplicar o segundo número, eu pulo a casa das unidades e vou multiplicar. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 6, 12. Fiz aqui normal, né? 5, 7, 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 1, 2, com mais 2, 4, e aqui fica 1. Aí eu sei que aqui no 6 tem uma vírgula e sei também que aqui no 2 tem uma vírgula. Eu sei que 6,25 tem duas casas decimais e que 2,3 só tem uma casa decimal, não é mesmo? Então, nós vamos contar 1, 2, 3 casas decimais. Nós vamos contar aqui agora. 1, 2, 3 casas decimais. Então, a vírgula para aqui. Vou explicar de novo. Eu multipliquei normal, depois eu coloquei a vírgula onde elas têm que ficar. Aí eu vou conto quantas casas decimais tem ao todo. Eu sei que aqui em cima tem 1, 2 e aqui embaixo tem 1. Então, 1, 2, 3. Quando eu coloco o resultado, eu conto daqui, da direita para a esquerda, ó. 1, 2, 3 casas decimais. A minha vírgula parou aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Agora vamos lá no livro de vocês. Multiplicação de um número decimal. Dona Antônia comprou 1,5 kg de laranja. O valor de cada quilograma de laranja era R$ 5,28. Quanto Dona Antônia gastou comprando laranja? Para resolver o problema, precisamos calcular 1,5 vezes 5,28. Aí aqui, para resolver as multiplicações com números decimais, inicialmente desconsideramos as vírgulas e resolvemos como se fosse uma multiplicação de números inteiros. Aqui está com vírgula e aqui está sem vírgula. Aí o que ele fez? Ele multiplicou, né, 528 vezes 15, né? Aí achou esse resultado, 7.920. Depois ele colocou as vírgulas aonde tem que colocar e contou quantas casas decimais. 1, 2, 3. Aí contou da direita para a esquerda. 1, 2, 3 casas decimais, a vírgula parou aqui no 7. Temos então que 5,28 vezes 1,5 é igual a 7,920. Esse zero aqui, à direita, pode até desconsiderar, né? Então, deu quanto? R$ 7,92. De maneira geral, quando multiplicamos dois números decimais, resolvemos a operação como se fossem números naturais, como se não houvesse vírgula. O produto deve ter o mesmo número de casas
decimais, que é a soma da quantidade de casas decimais de cada fator. Igual aqui, ó, 5,7 vezes 0,8. São duas casas, ó, uma, duas, a vírgula parou aqui no 4. Aqui são quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Aí contamos. 1, 2, 3, 4 casas decimais, parou aqui no 2 a vírgula. Agora, vocês vão fazer essas multiplicações no caderno. Primeiro, você vai fazer sem a vírgula. Vai desconsiderar a vírgula. Depois, você vai colocar a vírgula onde tiver vírgula e contar as casas decimais, tá bom? Então, é isso, meus queridos. É multiplicação de números decimais por números decimais. Lembrando que quando você for multiplicar, tira a vírgula, multiplica normal. Depois você coloca a vírgula e conta quantas casas decimais, começando de cima para baixo, tá? Às vezes tem casas decimais no número de cima e não tem no número de baixo. Então, você só vai contar as casas decimais do número de cima. Ou pode acontecer em cima não ter casa decimal e embaixo ter. Aí, você só vai contar a casa decimal do número de baixo, tá bom? Essas atividades estão na página 39 e 40. Até amanhã. Beijinhos carinhosos.